Entender a doutrina espírita é como o nascer do sol em uma manhã, onde nuvens esparsas se encontram no céu, trazendo ali um colorido de matizes encantadores. Luzes vermelhas, amareladas, criando um arco-íris de luzes para iluminar os nossos horizontes, fazer com que a gente resplandeça a nossa própria luz nas nossas lutas diárias, para edificarmos o bem que devemos colocar em nossa caminhada ao longo da nossa existência. Por isso, quando começamos a estudar a doutrina espírita, nós começamos a sentir que novas luzes surgem para o nosso espírito, para a nossa caminhada, para a nossa evolução. E aí convidamos a vocês, meus irmãos, a fazerem essa grande reflexão. O que eu estou aprendendo com a doutrina espírita, como que eu estou aprendendo com a doutrina espírita e onde eu quero chegar com a doutrina espírita. Porque o amanhã será tão repleto de luz quanto tantas luzes você tiver posto no seu caminho. Quantas luzes você tiver posto para iluminar caminhos alheios. Trabalhemos, pois, em entendimento e compreensão, para que todos nós consigamos ser aqueles que plasmem as ideias de paz, a ideia de amor, a ideia de fraternidade. Nota: esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Ficou bem evidente. Dela decorre, como princípio, que o espírito aure não só as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium. E que, quanto mais rico em materiais for este cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Uma boa comunicação se dá não só porque temos na presença de nós, ou junto de nós, um bom espírito, mas nós precisamos também ter dentro de nós um grande conteúdo de informações. Isso é importante entendermos. Se não tivermos, a mensagem pode até ser boa, ser até bonita, mas o espírito terá tido um grande trabalho para materializar aquela informação. E às vezes, todo aquele cabedal de informação, de conhecimento, aquela pessoa traz de outra vida, mas nada impede de que ela procure absorver e aprender essas informações nesta vida. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste, inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. E se for um espírito soviético, for escrever com aquelas letrinhas naquele alfabeto siríaco, não só soviético, mas aqueles países que integravam a União Soviética, mas a Iugoslávia, a Albânia, que também escreviam com aquele texto estranho. Na Geórgia, então, que é uma letrinha toda desenhada, a gente olha assim, mas o que é vogal, o que é consoante? Como que eles leem isso aqui? Então, todos nós temos nossas dificuldades. Como se fala em idiomas estranhos, chinês e japonês, então, sânscrito, aí nós temos que estudar. Mas, tudo bem, existem essas dificuldades. Mas os espíritos também procuram estudar a nossa língua. O Brasil, que é o maior país espírita do mundo, o único país que tem reuniões mediúnicas de esclarecimento de espíritos, então, logicamente, que os espíritos têm que familiarizar-se com o português para vir comunicar conosco. É o mais óbvio, é o mais fácil, porque querermos que nós, com tão pouco tempo como temos no mundo moderno, aprendamos outros idiomas para facilitar essas comunicações em outros idiomas, seria um pouco producente. Nós necessitamos, se for possível, se você tiver a possibilidade, se você gostar de estudar, estude. Mas o objetivo é esclarecer espíritos, e os espíritos então vão trabalhar com o que eles têm, que nós, médios brasileiros, com disponibilidade de falarmos português. Alguns poderão ter a disponibilidade de falar outros idiomas. Conheci uma médium que ela falava em vários, principalmente português, inglês e alemão, com muita facilidade. Mas são raros. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal qual como quem quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito.
Então é mais uma dificuldade. Mas a questão do analfabetismo, o espírito às vezes é analfabeto nesta vida. Durante o transe mediúnico, ele acessa seu potencial de outras existências e escreve mais facilmente. A gente já relatou um caso assim em lições e estudos anteriores. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz uma criança que começa a aprender. Ainda maior facilidade a vencer encontra aí o espírito. E hoje o que a gente faz com a criança? A gente faz tracinhos, ensina ela a escrever com aqueles tracinhos, manda ela pintar bastante, vai dar desenhos para ela pintar, para ela colorir, para ela treinar, controlar o lápis e os movimentos do lápis. Depois ela recebe aqueles pontilhadinhos para ela ir passando a caneta por cima. A gente olha assim, mas coisa tão fácil, ela está tendo essa dificuldade toda. E cada criança, com seu nível de entendimento anterior, com as suas facilidades e dificuldades, vão passando etapas a etapas de aprendizado, de aperfeiçoamento, até que cheguem ao conhecimento de produzir uma escrita natural e corrente. Em tudo vai ser assim. Digitar. As crianças hoje você dá um livrinho de digitação para eles, é assim que digita. Você tem que seguir cada dedo dessa letra aqui. Eu passo que a gente está lá treinando e não consegue digitar, e eles, em poucos dias, eles, né, chega ali, praticamente digitam no ritmo da gente falar, da nossa fala. E são crianças, mas eles querem aprender, eles querem escrever rápido, então eles aprendem rápido. E quanto era aqueles celulares que tinha 3 letrinhas em cada tecla? Como que a pessoa conseguia? Eu ficava vendo esses adolescentes digitando, eles não erravam. Eles, 1, 2 para sair a segunda letra, 1, 2, 3, e iam ali naquela rapidez toda. Eu falei assim, meu Deus, eu fico tentando achar onde está a letra, tentando aqui, com maior dificuldade para escrever uma palavra, eles rapidinho já tinha escrito um texto. Então, são treinos, a vontade de aprender. A gente já chega e fala assim, fala, nossa, é difícil. Eles falam, nossa, isso aqui é a minha saída para comunicar com meus colegas. Aí é diferente o foco. A gente acostumou com digitar no computador, na máquina de escrever, depois no computador. Então, para digitar ali hoje nos smartphones, antigamente naqueles telefonezinhos que era possível mandar SMS, naquelas mensagens, era difícil para a gente. Para o jovem, eles aprendiam aquilo ali no estalar de dedos. Porque é o interesse, a vontade e a necessidade deles se comunicarem entre eles. Fazia com que eles se deslanchassem naquelas informações, naquele aprendizado. Isso nós temos que entender, que são as possibilidades, as facilidades, as dificuldades dos médiuns frente à existência, frente às suas necessidades, sempre o seu trabalho a fazer. Temos que aprender, ter o gosto de estudar, assim como o adolescente tem o gosto de aprender a mexer em toda a parafernália eletrônica que ele acha pela frente. Opa, vamos lá. Estes fenômenos, pois, e um detalhe importante daqui da criança. Você dá um smartphone para uma criança, deixa ele brincando com ele. Daí a pouco ele acha tudo que você nem sabe que existe no celular, vai na internet, abaixa um joguinho e fica jogando. Mas como que ele fez? Ele não sabe ler. Mas eles fazem. E a gente, aí se eles pegam aqueles joguinhos que eles jogam ali com a maior facilidade para passar, já estou na fase 3, você fala assim, bom, deixa eu ver como é que é esse jogo. Aí você vai lá, você não passa da fase 1 com tanta... Você fica lá quebrando a cabeça para passar da fase 1 e já está na fase 3. E muito menos tempo. Ou seja, ele tem um cérebro que está em disposição de aprender e muito provavelmente sintoniza com espíritos que gostam daqueles joguinhos. Portanto, a criança tem que ser disciplinada a usar por pouco tempo os dispositivos eletrônicos que ela tem em mãos. Ela tem que brincar, cada fase da sua vida ela vai estar brincando com os brinquedos dela, inerentes à idade dela, com a forma, usar as coisas de forma mais lúdicas e ter o seu momento eletrônico, de no máximo 2, 3 horas por dia. O ideal é que seja menos de 2 horas por dia. Tá? Para não trazer complicações futuras. E monitorem. Não deixe jogar joguinhos de violência. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão. Isso aqui que a gente já leu antes. Estes fenômenos, pois, são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil,
ou como eles dizem, os médiuns bem aparelhados do ponto de vista deles. Então, os médiuns bem treinados, com bastante conhecimento, aqueles que já terão mais preferência. Portanto, em alguma parte da codificação, o Kardec fala que os espíritos têm certas preferências por pessoas que às vezes elas não são muito idôneas, porque eles têm determinadas possibilidades que os outros não têm. Então eles têm até uma tolerância a mais com aquela pessoa. E às vezes somos nós mesmos, né? Que estão tendo uma tolerância a mais porque a gente não é aquela beldade espiritual que eles gostariam que a gente fosse. Portanto, é importante fazermos sempre uma autoanálise de o que eu preciso melhorar, o que eu preciso me corrigir, para que eu possa colaborar e contribuir mais com os trabalhos espirituais. Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem, estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Então, as pessoas que querem ser provado pelo fenômeno de que existe a mediunidade, primeiro ele tem que estudar a teoria para se convencer de que existe a possibilidade. Aí ele vai ver o fenômeno e vai entender aquele fenômeno de acordo com a possibilidade do espírito e do médium. Se ele não conhece, chega lá e faz uma pergunta absurda, o médium não está preparado, nem o espírito está preparado para responder aquela pergunta, que o espírito não sabe tudo, e ele sai de lá falando que não existe mediunidade, que os espíritos não sabem nada, que tudo. Aí vem todas aquelas conversas fiadas, contraproducente para o médium, para a doutrina espírita. Nós temos que trabalhar com aqueles que querem complementar seus conhecimentos técnicos a partir daqueles que eles estudaram nos livros da codificação. E é muito comum o médium, ele estuda muito para botar o pezinho dentro da mediúnica. Quando ele colocou o pezinho dentro da mediúnica, que na maioria das vezes são reuniões restritas, ele começa a fugir do estudo e aí fica fácil ele cair no processo de obsessão. Nem que seja um parágrafo por dia, você tem que ler. Nem que seja um parágrafo por dia do Evangelho, dá uma lida, procure se predispor a estudar o Livro dos Médiuns, procure se predispor a estudar a doutrina espírita, para que a doutrina espírita sedimente em você os valores que você precisará eternamente para o seu processo evolutivo. Do papel dos médiuns nas comunicações espíritas, agora da influência moral dos médiuns, que a gente vai ver no próximo capítulo. Que Jesus abençoe, ilumine e te conduza pelos bons caminhos do bom entendimento para que você possa aprender a ser um bom médium, seja qual a sua mediunidade, até que seja a mediunidade da caridade de saber ouvir os médiuns. Muita paz, muitas realizações, muita luz, para que o bem se corporifique em sua existência e te impulsione para as vicissitudes celestes. Está aí uma dica para você buscar no YouTube por aquilo que para os estudos que nós já temos feito. E se você for no site Kardec e Espiritismo, você vai encontrar nesse site todos os nossos estudos lá, bem explicados. Está mais ou menos na ordem alfabética. Eu digo mais ou menos, que primeiro a gente começou com os dados do site, depois as obras básicas, depois a gente volta na ordem alfabética de novo para os assuntos que a gente coloca. Muita paz, que Jesus abençoe e ilumine. E aí a gente vai, conforme já dissemos anteriormente, para a influência moral dos médiuns, que é o capítulo 20.